Nós estamos de volta para tratarmos da questão do narcisismo. E hoje eu quero falar sobre o narcisismo secundário. Nós falamos no último vídeo sobre o narcisismo primário, que é essencial. E agora, nesse vídeo, eu quero falar sobre o narcisismo secundário, que na maioria das vezes ele pode representar um retorno da libido ao próprio ego diante das frustrações, diante dos traumas, das feridas emocionais. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental e psicanalista, e este é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. O narcisismo secundário, diferente do primário, que é essencial para o desenvolvimento humano, o narcisismo secundário ocorre quando a energia psíquica, que é o que nós chamamos de libido, que anteriormente estava centrada, estava investida nos objetos externos, como pessoas, processos, projetos, relações. Então, essa atenção é retirada e redirecionada para o seu próprio ego. E é aí que nós temos o que nós chamamos, em termos simples, é como a pessoa dissesse inconscientemente: já que o mundo me feriu, já que ninguém me compreende, já que eu sou rejeitado, já que eu decepciono todo mundo, então eu volto para mim mesmo e passo a valorizar muito mais a minha satisfação, a investir somente em mim e os outros que se virem. Esse movimento não é, em sua essência, certo? Vamos explicar isso. Um ato de amor próprio saudável. Embora pareça, porque é voltado para a própria pessoa, pareça um ato de amor próprio, é um passo para investir numa situação como resposta. Ela surge como uma resposta à experiência de dor emocional. Uma experiência de rejeição, de abandono, de incompreensão, de humilhação, de frustração profunda. E nesse caso aqui nós vemos algumas raízes. O narcisismo secundário, ele não surge do nada. É preciso que a gente saiba disso. Ele geralmente é construído ao longo de uma vida, a partir de experiências emocionais marcantes, especialmente na infância e na adolescência. A frustração efetiva precoce. O que quer dizer isso? Crianças que não tiveram as suas necessidades primárias resolvidas, atendidas emocionalmente, como afeto, validação, segurança, elas podem desenvolver esse tipo de estrutura interna fragilizada. Quando crescem, elas podem até ser aparentemente pessoas normais, mas ela tende a evitar depender emocionalmente dos outros como forma de autoproteção. Tem aquelas que tiveram experiências marcantes no passado, na primeira infância, como, por exemplo, experiência de abandono, de rejeição, de traição, podem gerar uma quebra vamos dizer assim, uma quebra profunda na confiança que essa pessoa tinha nos seus relacionamentos. Como defesa, para que não se machuque, para que ela se preserve, ela então retira todo o seu investimento nas coisas externas, os seus
sentimentos, as suas emoções nas pessoas e passam a concentrar em si própria. Situações repetidas de humilhação, de vergonha, podem levar a uma tentativa de compensação psíquica. O que é isso? Vamos explicar aqui. É quando o indivíduo constrói uma imagem inflada de si mesmo e o seu investimento emocional vai diretamente para ela, certo? Ela tende a retirar o investimento das pessoas e concentrar em si própria. Ora, pessoas que passaram por relacionamentos abusivos, pessoas que tiveram parceiros narcisistas, pessoas que frequentemente desenvolvem sentimentos de inferioridade, elas também desenvolvem mecanismo de autoproteção para evitar sofrer. E isso inclui um fechamento emocional e um foco exagerado no seu próprio bem-estar. Agora, o narcisismo secundário, vamos analisar ele como um mecanismo de defesa. Ele funciona como um mecanismo de defesa realmente, porque é uma casca emocional que eles criam, uma capa. Ele protege o indivíduo de novas dores, essa capa, essa máscara, né? Mas também, ao mesmo tempo em que protege o indivíduo dos sofrimentos e das frustrações, também os isola da sociedade, das relações. Então, dentro desse conceito, o indivíduo ele passa a construir a sua autoimagem. E essa autoimagem que ele constrói é uma autoimagem grandiosa, uma autoimagem que é aparentemente poderosa, a fim de se proteger dos sentimentos internos de inadequação. É aquela baixa autoestima tão grande que ele se protege para que ele não mostre quem ele realmente é, quem ela realmente é. Para manter sua superioridade, é frequentemente ativado alguns mecanismos vamos chamar de ciclo do narcisismo patológico. Então é aquela parte em que ele começa com a admiração pelas pessoas, depois vem aquela crítica e depois vem o abandono. Esse tipo de sentimento ou de reação aos seus sentimentos é simplesmente uma forma de se proteger para que não vejam o sofrimento que ele tem interiormente. Então, a desvalorização que esse indivíduo faz dos outros é uma forma de se proteger, para manter a sua superioridade. O outro é frequentemente desvalorizado, rejeitado, visto como inferior, irrelevante e, em último caso, se reagir como ameaçador. E aí, nós temos vários vídeos falando sobre narcisista patológico aqui no nosso canal. Eu peço a você que dê uma olhadinha. É importante que você maratone nossos vídeos, porque tem vídeos maravilhosos aqui. Você vai ficar sabendo de muita coisa. Então, dando continuidade a esse ponto, nós vemos que um outro fator que faz com que haja uma autodefesa para o indivíduo que sofre de narcisismo secundário é justamente a evitação emocional. O que é isso? É uma dificuldade significativa de se relacionar, de se abrir emocionalmente com as pessoas, de confiar, de ser vulnerável nos seus sentimentos. Então essa pessoa é mais fechada, ela não tem muita vontade de se revelar, de se mostrar, de se abrir, e por isso ela internaliza tudo, causando um enclausuramento mais tarde que é prejudicial a ela mesma. Mas até então, para os de fora, ela tem que mostrar uma outra fisionomia, uma outra cara. Diferença entre o amor próprio e o narcisismo secundário, porque muitas vezes as pessoas confundem
o narcisismo secundário com o amor próprio. E não é a mesma coisa. Precisamos entender isso. É fundamental diferenciar o amor próprio saudável do narcisismo secundário. Por quê? Porque o amor próprio saudável ele apresenta algumas características diferentes. Por exemplo, ele reconhece seus limites, suas imperfeições, ele permite uma conexão com as outras pessoas, ele inclui empatia e reciprocidade, ele é baseado na aceitação realista de quem ele é. Já o narcisismo secundário, para a sua própria autodefesa, né, é redundância, mas eu tenho que dizer dessa forma para que seja entendido. Ele é baseado em defesa emocional, em evitar ser vulnerável, né, a sua vulnerabilidade. Pode incluir nesse processo arrogância, frieza e dificulta vínculos profundos. Todos os seus relacionamentos são superficiais porque ele não consegue confiar nas pessoas. Enquanto o amor próprio constrói pontes, o narcisismo secundário constrói muros, constrói cadeias, celas, que ele mesmo fica ou coloca as pessoas para, vamos dizer assim, para manipular essas pessoas, como autodefesa, claro. Mas algumas implicações emocionais que eu queria trazer aqui para vocês. O narcisismo secundário ele traz consequências que são importantes para a saúde mental e emocional. Por exemplo, a solidão emocional. A solidão emocional mostra que, embora a pessoa possa se parecer autossuficiente, é só uma casca, é só para fora. Mas por dentro a sensação é de isolamento, a dificuldade de confiar, a fragilidade interna oculta. O que quer dizer isso? Por trás da aparente segurança, daquela forma arrogante, aparente de viver, mostra uma autoestima baixíssima, que ele não quer revelar. E a ansiedade e o controle. Eles ficam tão ansiosos que passa a controlar as pessoas, porque não confiam no que essas pessoas poderão fazer e temem que elas se rebelem contra ela, contra essa pessoa, e faça com que as outras pessoas descubram quem ele realmente é. E aí vem essa patologia dentro do narcisismo. E alguns impactos nos relacionamentos. Eles têm relacionamentos superficiais, eles não têm reciprocidade, eles têm medo de intimidade e entra no ciclo de afastamento. O indivíduo pode se aproximar inicialmente, mas se afasta quando a relação exige que ele se mostre como ele é. Então ele se afasta. Uma das implicações mais profundas está na construção de uma identidade. Veja só, a identidade do indivíduo pode se tornar dependente de uma imagem idealizada, ele pode desconectar-se de emoções reais, ele pode basear em defesa, mas não na autenticidade. O que quer dizer isso? É aquela situação em que o indivíduo ele está mais preocupado em defender quem ele realmente é do que conhecer ou se preocupar com os seus sentimentos ou pensamentos a respeito dele. Então, o que ele quer se proteger para que não mostre a sua vulnerabilidade. Isso gera uma sensação interna de vazio tremenda no indivíduo. Faz com que ele tenha falta de sentido em tudo que ele faz na vida, que mesmo quando externamente a pessoa parece bem-sucedida, parece que não vale nada aquele sucesso dele ou dela. E tudo isso por quê? Porque aquele ego ferido, aquela frustração do passado, vem sempre à tona lhe lembrar que ele ou ela é uma pessoa, vamos dizer assim, carente, depressiva e
psicologicamente ou mentalmente atordoada nesse sentido. Existem alguns traumas do narcisismo secundário que está frequentemente ligado nessa condição. Por quê? Porque são traumas emocionais não resolvidos. Os indivíduos que têm esses traumas, e esses traumas podem incluir, por exemplo, abandono parental, pode incluir relacionamentos abusivos, rejeição social, falta de validação emocional desde a infância até a sua fase atual. Então, sem uma elaboração adequada, o indivíduo cria uma estrutura defensiva que o protege da dor, mas também o impede de viver plenamente todo o seu potencial. Todo o seu potencial. Apesar de suas implicações, o narcisismo secundário, ele é uma condição que não precisa ser fixa. Ou seja, esse transtorno, ele não precisa ser fixo, perene. Ele pode ser trabalhado, ele pode ser transformado, ele pode ser adaptado. Então, quais são os mecanismos que nós temos para trabalhar essa área? Nós temos o primeiro, que é o autoconhecimento. Para que a pessoa se cure de alguma coisa, é necessário reconhecer que tem a necessidade de cura. O segundo passo é a terapia. Procure um profissional na área de saúde, psicólogo, psicanalista, que possa lhe ajudar, acompanhar você na sua transição. E assim fazendo, você vai ter muito mais segurança de resolver os seus problemas. A terapia, principalmente a terapia comportamental, que ela é muito boa, para o TCC principalmente, que nós utilizamos muito na psicologia, e ela faz uma reconexão emocional que dá para você vencer e superar muitos desses problemas, desses traumas. Então, aprender a sentir, nomear os seus sentimentos, expressar emoções é essencial. É essencial. E fazer o quê? Desenvolver a sua empatia. E como é que você faz isso? Olha, a capacidade de se colocar no lugar do outro é uma arte, eu posso assim dizer, mas ela pode ser construída e reconstruída. Comece a frequentar locais onde precisem de você, onde você é útil, onde as pessoas que estão lá comungam do mesmo pensamento, do mesmo projeto, do mesmo estilo de vida e comungam entre si das coisas que lhes são, vamos dizer assim, comuns. Assim você vai fazer parte de um grupo e que você pode estar ali sendo um ponto de apoio para outras pessoas. Isso desenvolve a empatia. Ressignifique suas experiências. Os traumas e as dores não vão sair. Foram no passado, vão ficar lá. Vão ser sempre lembrados. Mas você pode olhar com outro olhar para esses traumas. E você pode ressignificar suas experiências, permitindo que você se abra, de certa forma, para o mundo e conviva adequadamente com a sociedade que você está inserido. O objetivo não é eliminar completamente o investimento que você fez em si mesmo, mas encorajar equilíbrio. O equilíbrio é o amor próprio, é a conexão com o outro, é a autonomia, a vulnerabilidade. A maturidade emocional é muito importante para você alcançar. Está justamente ligado à capacidade que você tem de ser forte, de não se fechar para certas coisas, para você se conectar sem perder a sua identidade. E assim sendo, nós mostramos aqui que o narcisismo secundário é, antes de tudo, uma
tentativa de sobrevivência emocional. Ela surge como resposta à dor, ao trauma, à frustração, à quebra do vínculo significativo, e embora funcione como uma proteção do seu ego, né, ele também limita profundamente a capacidade de viver relações autênticas, de experimentar a plenitude emocional. Olha, compreender tudo isso, esse fenômeno, é essencial não apenas para identificar padrões em si mesmo, como também desenvolver compaixão. Compaixão é importante, tanto por si mesmo, né? Muitas vezes por trás de uma postura, vamos dizer assim, aparentemente fria ou egocêntrica, existe uma história de dor não resolvida. Então, o caminho da cura passa pela coragem de revisar essas feridas, de ressignificá-las, de tratá-las, e para isso você precisa de acompanhamento. Sozinho ninguém faz nada, tá certo? Então procure ajuda. Procure ajuda se você conhece pessoas que também já passaram por isso. Procure pessoas que possam lhe ajudar. Passe esse vídeo para elas. Mostre que existe uma saída, que nós, profissionais da saúde mental, estamos aqui para ajudá-los. Todos aqueles que nos procuram, conte sua história, nós estamos aqui para te ajudar, certo? Em última análise, a verdadeira restauração emocional, ela acontece quando o indivíduo deixa de usar o ego como escudo e passa a usá-lo na base das relações saudáveis, dos relacionamentos mais significativos e mais transformadores. Então, se esse vídeo te ajudou, eu peço que você dê o seu like, acompanhe os nossos vídeos, porque você tem muito assunto aqui que vai te ajudar no seu desenvolvimento. Nós ficamos por aqui, eu te vejo no nosso próximo vídeo.